Boa noite a todos, alunos, alunas, tutores, tutoras e a todos os que nos assistem. É com muita alegria, com muita satisfação que hoje estou aqui para apresentar a webconferência relativa à disciplina Sociologia da Educação, Múltiplos Olhares. Bem, creio que estou dispensada nesta noite de qualquer apresentação, pois o professor Jorge já fez essa apresentação, além do que gravei diversos vídeos, portanto vocês já me conhecem. De todo modo, para os desavisados, eu sou a professora Ruth Setoguchi, do Departamento de Fundamentos da Educação. Em relação às perguntas, eu vou tentar me adequar, me ajustar a esse novo modelo de educação à distância. Eu vou preferir responder as perguntas após a minha fala. Tudo bem? Bem, na sequência, após a minha fala, após as perguntas que vocês fizerem a mim, entrará depois o professor Luiz Carlos Faria, que fará então a web da disciplina Sociologia da Educação, Olhares para a Escola de hoje. Bom, antes de iniciar a minha aula, a nossa web, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Eu não sei como os demais colegas, outros professores estão tratando, quais os conteúdos que estão sendo tratados aqui na web. Eu não farei uma revisão de conteúdos para a prova, para a segunda atividade avaliativa. Por quê? Porque a professora Gesilaine e eu já fizemos um roteiro, ainda que breve, um roteiro de estudo que se encontra já há tempos no Moodle. Então, para que a gente não fique repetindo atividades, repetindo conteúdo, hoje eu farei uma palestra. A nossa aula, então, será uma palestra. Bom, vamos lá. A palestra se chama, A Indisciplina Escolar, a Força das Ideias. Esse é o título, é o tema da nossa palestra. Bem, o objetivo da nossa palestra de hoje é tratar de um tema amplamente abordado na sociologia da educação nas últimas décadas no mundo ocidental, a indisciplina na escola. Esse é um fenômeno que devido à sua disseminação, é considerado quase uma epidemia social em mais de 20 países, dentre os quais destacamos os Estados Unidos, França, Canadá, Portugal, Inglaterra, Espanha e Brasil. Portanto, o problema da indisciplina escolar não é um fenômeno circunscrito a países em desenvolvimento, atinge também os países desenvolvidos. Sem querer ficar me alongando acerca do conceito de indisciplina, o que é indisciplina, nós vamos esclarecer que este termo será aqui empregado para designar comportamentos de alunos que ocorrem no interior da escola, que envolvem agressão física, agressão verbal, violência, depredação e palavras ofensivas dirigidas a professores e colegas. Portanto, repetindo, frisando essa ideia de que o conceito de indisciplina que nós vamos empregar aqui na nossa web é um conceito para designar, então, comportamentos praticados por alunos no âmbito da escola e que envolve agressão física, depredação, palavras ofensivas contra professores e colegas e agressão física. Para que vocês tenham uma dimensão
ou que tenham uma ideia de como a indisciplina atinge também os países desenvolvidos, eu trouxe aqui para vocês uma passagem do livro de duas professoras francesas, que vocês estão vendo aí no vídeo, livro chamado A Escola dos Bárbaros. Esse livro foi publicado na França em 1985, para vocês terem uma ideia. No Brasil, a sua edição, primeira edição, se deu em 1991. Então, vejam vocês, só quero chamar a atenção de vocês para o fato de que na França, já em 85, já havia uma discussão calorosa sobre a questão da indisciplina escolar. Pois bem, vejamos como Isabelle Stahl e Françoise Thon, elas descrevem o processo de destruição das escolas públicas francesas devido a quê? A indisciplina, ao vandalismo e à negligência das autoridades escolares. Vamos lá. Olha, a descrição que essas duas autoras, que essas duas professoras fazem da situação das escolas públicas francesas é algo que assusta. Vejam lá. Vocês podem acompanhar pelo vídeo. Os corredores das escolas não se diferenciam dos pátios de recreio. Lixo por toda parte, bolas mal cheirosas, papel rasgado, giz esmagado, cabides arrancados, paredes manchadas, maculadas de inscrições obscenas, vidros quebrados, urros selvagens, vociferações bestiais, pugilatos, roubos, extorsões, insultos, fezes, corpos caídos entre os detritos, universo dantesco, onde os que ainda andam só conseguem transitar, caminhar a duras penas. Nem se fale de cotoveladas, pontapés, bolsadas, rasteiras e das zombarias vulgares que um professor aguenta num dia de trabalho. Isso na França, hein? 1985. Esse fenômeno, como já disse no início da minha fala, esse fenômeno não atinge só os países em desenvolvimento, mas também países desenvolvidos. Vejamos agora esse mesmo problema afetando Portugal. Vamos lá. Em Portugal, a indisciplina é também um fenômeno crescente e preocupante, a tal ponto de levar a Federação Nacional de Professores a exigir das autoridades do país que a violência contra professores seja incluída na categoria de crime público. O número, só para vocês terem uma ideia, né, do aumento de casos de indisciplina escolar em Portugal, mais especificamente em Lisboa, entre o ano de 2011 e 2012. O número, vocês podem também acompanhar por esse slide. O número de casos de violência escolar aumentou 54% no ano passado, no distrito de Lisboa, que registrou 245 inquéritos, mais 86 do que em 2011. Em 2012, a Federação Nacional de Professores alertou para o aumento da violência em todo o país. A federação quer que a violência exercida
sobre os professores passe a ser considerada um crime público. Bem, observando, lendo, pesquisando os estudos acadêmicos acerca dessa temática, o que a gente percebe? A gente percebe que a maior parte dos trabalhos acadêmicos analisa a indisciplina escolar como decorrente da estrutura social. A indisciplina seria, então, a partir dessa ótica, uma reação de parte dos alunos contra o autoritarismo dos professores, contra a opressão, a militarização, a disciplina excessiva imposta pela escola, a exclusão, a violência simbólica, as condições precárias de vida do aluno e etc. Então, o que a gente percebe é que os trabalhos acadêmicos, os trabalhos teóricos, em geral, explicam esse fenômeno ou esse fato social, se a gente quiser empregar uma categoria da sociologia de Durkheim, que esses trabalhos, então, estudam ou analisam esse fato social como fruto da estrutura social. A minha intenção aqui é apresentar uma análise desse tema, porém, sob outro ângulo. A minha fala, eu sei que vai ser bastante provocativa. Vou trazer para vocês uma outra perspectiva de análise. Como eu sempre digo aos meus alunos, não necessariamente vocês tenham que concordar comigo. No entanto, acho interessante, pelo menos para a gente poder oxigenar o debate acerca dessa questão. Ao invés, então, qual é a minha perspectiva? Vamos lá. Ao invés de buscarmos a compreensão para as causas da indisciplina nas chamadas estruturas sociais, vamos buscá-la no âmbito das ideias, na análise do impacto que elas provocam no interior da sociedade. Theodore Dalrymple, ele diz com muita propriedade e sabedoria o seguinte: o comportamento humano, ele não pode ser explicado sem fazer referência ao significado e às intenções que as pessoas dão aos próprios atos e omissões. E todos possuem uma visão de mundo, saibam ou não disso. Essa passagem eu retirei do livro A Vida na Sarjeta. Eu recomendo fortemente a leitura do livro de Dalrymple. Daqui a pouco eu vou passar o título deste livro para que vocês possam, então, anotar ou ler, se for do interesse de vocês. Dalrymple, o que ele está dizendo nesta passagem? Que as pessoas, todas elas, tenham ou não clareza acerca da visão de mundo que guia seus passos. Todos nós nos guiamos por uma visão de mundo. Pode não ter uma formulação teórica clara acerca disso, né, as pessoas. No entanto, são as ideias, as crenças, valores, as convicções que nos movem. Daí a importância de se estudar as ideias, o primado ou a primazia das ideias sobre o mundo real. Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar o meu raciocínio. Vamos lá. Vocês estão vendo no vídeo, então, que é possível fazer análise do tema da indisciplina escolar
fazendo uma correlação, buscando uma explicação nas estruturas sociais, ou então, no nosso caso, no meu caso especificamente, eu vou tratar da influência das ideias, ou seja, como determinadas ideias contribuíram, ajudaram para se efetivar esse tipo de comportamento no mundo ocidental. Gostaria de tratar um pouquinho sobre os autores nos quais eu me baseei para trabalhar com esse pressuposto teórico. Vocês estão vendo aí no vídeo Thomas Sowell e o seu livro intitulado Os Intelectuais e a Sociedade. Mas afinal, quem é Thomas Sowell? Thomas Sowell é um pensador, ele é economista e ele é professor da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. E ele, nesse livro, no seu prefácio, ele vai falar sobre a importância das ideias e dos intelectuais e de sua penetração nos dias atuais. Diz Thomas Sowell. Vamos lá. Provavelmente, nunca houve outro período na história no qual os intelectuais e suas ideias tenham desempenhado um papel tão extenso na sociedade. Os intelectuais, eles formam a opinião pública, eles moldam atitudes e crenças, eles interferem na direção da sociedade e da civilização, mesmo quando não são amplamente lidos e reconhecidos pelo grande público. Desta fala, eu gostaria de destacar duas questões. A primeira questão é aquela em que ele está dizendo que nunca os intelectuais e as suas ideias tiveram tanta força como tem agora no mundo contemporâneo. A penetração das ideias, como os intelectuais estão moldando o comportamento, como eles estão conseguindo criar o espírito de uma época. Então, a força dos intelectuais, no sentido de moldar comportamentos, de estabelecer formas de vida, formas de se vestir, formas de se relacionar com as outras pessoas, essa força é muito intensa no período contemporâneo. Bom, uma outra ideia que eu gostaria de destacar dessa fala, ou dessa passagem que vocês estão aí vendo na tela, é a seguinte. O que dizer? Os intelectuais formam a opinião pública, eles moldam atitudes, interferem na direção da sociedade, mesmo quando não são amplamente lidos e reconhecidos pelo grande público. Por que eu gostaria de destacar essa segunda passagem de Thomas Sowell? Vocês possivelmente devem estar se perguntando, ora, se o grande público, em sua grande maioria, nunca ou jamais leram os intelectuais ou esses autores que estão influenciando a sociedade, como essas pessoas passam a adotar comportamentos, atitudes ou crenças se essas pessoas não leram, ou o grande público não leu esses autores ou esses intelectuais? Pois bem, eu respondo com base no próprio autor, no próprio Sowell. Eles chegam por intermédio dos chamados formadores de opinião. Então, os intelectuais produzem as ideias, muitos deles difundem essas ideias, mas uma outra grande parte é formada dos chamados formadores de opinião pública,
que esses vão então divulgar, disseminar essas ideias. E quem são eles? São jornalistas, são os professores, funcionários públicos, são os burocratas, juízes, advogados, intelectuais, né? Os próprios colegas, os próprios intelectuais, filósofos, artistas, músicos, cineastas e outros membros que compõem os formadores de opinião pública. O Thomas Sowell tem uma passagem interessante. Ele até diz o seguinte, mas essa passagem ele retirou, é uma passagem que ele extraiu de um outro economista chamado Schumpeter. Diz assim: há muitos keynesianos e marxistas que nunca leram uma só linha de Keynes e Marx, mas retiraram suas ideias e posicionamentos de segunda ou terceira mão. Então, isso é muito interessante porque, mesmo que as pessoas não conheçam os autores, essas ideias, mesmo que esses intelectuais já tenham desaparecido há muito tempo, esses intelectuais acabam deixando parâmetros no interior da sociedade. A sociedade, ou uma parte dela, acaba se movendo dentro dos parâmetros deixados por esses intelectuais, né? Por exemplo, desde Freud, da psicanálise, né, da invenção, da criação da psicanálise, quantos termos psicanalíticos não circulam não só nos meios acadêmicos, mas circulam de maneira fluida entre o grande público. Todo mundo hoje fala em depressão, fala em histeria, ou seja, retiram de Freud, das ideias de Freud, termos ou formas de agir ou de analisar a infância, ou de analisar as relações humanas que estão lá em Freud, ou estão de uma forma autêntica, não, ou essas ideias realmente estão em Freud, ou eles pressupõem que estejam em Freud. De qualquer forma, essas ideias, elas circulam, elas são veiculadas no âmbito da sociedade. Daí a importância do estudo das ideias. Continuando, nessa sequência em que eu estou apresentando autores que tratam da importância das ideias, ou seja, eu estou apresentando a fundamentação teórica para a minha abordagem sobre a indisciplina. Bom, já disse sobre o Dalrymple e vou falar rapidamente sobre Richard Weaver, né? Compartilhamos com Richard Weaver e Theodore Dalrymple a tese de que as ideias têm consequências. Isso disse Richard Weaver, as ideias têm consequências. E Dalrymple, ele acrescenta o seguinte ainda: as ideias têm consequências, mesmo que tardias, pode demorar, mas muitas ideias trazem consequências ou nefastas ou positivas para a sociedade. Esses autores mostram a capacidade de as ideias entranharem-se no tecido social e modelar a cultura e a sociedade. Tá? Vamos ver outros autores ainda que fundamentam o meu pressuposto teórico. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem, vocês estão vendo no slide aí, os dois livros que eu citei, de Richard Weaver, As Ideias Têm Consequência, e A Vida na Sarjeta, de Theodore Dalrymple. Este é um psiquiatra inglês que escreve muito, é bastante conhecido na Inglaterra. No entanto, aqui no Brasil, esse foi o primeiro livro publicado o ano passado.
Depois disso saiu um outro livro dele chamado A Nossa Cultura, ou O que Dela Restou, e mais recentemente saiu um outro livro cujo título eu não me lembro agora. Mas eu indico, faço uma indicação entusiástica deste autor. Acho que vale a pena lê-lo, concordando ou não com a sua análise. Bom, vamos lá. Na sequência, vamos falar de Jean Séville, é um autor francês que disse o seguinte: as pessoas importam pouco, as ideias é que contam, porque são elas que regem o mundo. O grande economista John Keynes, ele também disse o seguinte: o mundo é governado por nada menos que ideias ultrapassadas ou ideias mortas de economistas e filósofos sociais. É aquilo que eu falei há pouco. Mesmo que esses autores já tenham desaparecido, que esses autores tenham morrido, suas ideias deixam marcas no mundo, deixam parâmetros, e o mundo, então, o mundo, a sociedade, acaba se guiando por essas ideias, né? Por isso que Keynes está dizendo, o mundo é governado por nada menos que ideias ultrapassadas, muitas vezes, ou então ideias mortas de economistas e filósofos sociais. Bom, há trabalhos que mostram a incompatibilidade ou a incongruência entre o desenvolvimento da sociedade, principalmente o desenvolvimento tecnológico de um lado, e as ideias. Muitas vezes, essas ideias ultrapassadas, elas ainda continuam guiando o mundo, dirigindo pelo menos uma parte, né, da sociedade, ao passo que a sociedade tem um movimento que é mais rápido, em alguns momentos, esse movimento é mais rápido do que a mudança das ideias. Então, há um descompasso. É isso o que Keynes está dizendo. Dalrymple, vamos lá, Dalrymple, ele diz o seguinte: o mundo, ele é governado por ideias de economistas, de filósofos sociais, de romancistas, dramaturgos, diretores de cinema, jornalistas, artistas e até mesmo cantores populares. Aí tem uma frase interessante que eu deixei-a sublinhada, que é a seguinte: são eles os legisladores invisíveis do mundo e devemos prestar muita atenção àquilo que dizem e como dizem. Ou seja, o Dalrymple está reforçando a ideia ou a tese de que os intelectuais ou os formadores de opinião exercem uma força muito grande do âmbito da sociedade. São eles os legisladores invisíveis do mundo. E devemos prestar muita atenção àquilo que dizem e como dizem. No livro Nossa Cultura, ou O que Dela Restou, conclui então Dalrymple: cheguei à conclusão de que a vida intelectual e artística tem uma importância e um efeito prático incalculáveis. Portanto, dessa perspectiva, então, que pretendo mostrar para vocês a questão ou a análise que faço a respeito da indisciplina na escola. Pois bem, nós vamos buscar o nosso referencial
no campo das ideias, no estudo das ideias. Vamos tentar mostrar, espero que eu seja bem-sucedida nessa tarefa, pretendemos mostrar na aula de hoje como determinadas ideias criadas e difundidas por intelectuais, por filósofos, por artistas, por músicos, por jornalistas, por juristas, por professores universitários, todas essas ideias centradas na apologia da violência, da transgressão, do insulto à autoridade. Essas ideias, elas provocaram mudanças psicológicas profundas desde a década de 60. Então, para essa minha análise sobre a questão da indisciplina, que eu relatei para vocês aqui, uma discussão já intensa na França, em 85, quando esse livro foi publicado, na verdade, então, essa discussão antecede, mas na década de 80, essa já é uma preocupação na França, tá? Então, mas eu vou me reportar um pouco mais, pretendo voltar para a década de 60, para a gente poder entender a questão da indisciplina escolar. Vamos lá. É interessante destacar que certas ideias ou pensadores podem estar adormecidos, esquecidos, mas se em determinadas circunstâncias forem redescobertos, reavivados, esses têm a capacidade de influenciar profundamente as novas gerações. Como exemplo, temos o caso de Gramsci, que é um autor da década de 30, mas ele permaneceu lá meio que dormindo, vamos dizer assim, né? Suas ideias não tiveram grande impacto. Elas só passaram a ser amplamente conhecidas a partir da década de 70, a partir de 1970. É o caso também da Escola de Frankfurt, que na França, agora estou me referindo especificamente à França, a Escola de Frankfurt só se tornou conhecida depois de 68, com a tradução e a publicação de um livro de Herbert Marcuse. Essa obra se chama O Homem Unidimensional. Só então, esses livros, os livros da Escola de Frankfurt, dos autores vinculados à Escola de Frankfurt, passaram então, os livros passaram a ser traduzidos e publicados intensamente. Bom, entro agora na questão da violência escolar. E para isso, eu me baseio no trabalho de Steven Pinker. Está aí na tela para vocês acompanhar a nossa discussão. E eu também recomendo a leitura desse livro, Steven Pinker, Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Nós aqui no Brasil conhecemos pouco sobre o Pinker, embora já tenhamos nas livrarias vários livros deste autor, já livros traduzidos, né, livros publicados. O Steven Pinker é um cientista, é um psicólogo, é um cientista de grande renome nos Estados Unidos e na Europa. É um autor muito conhecido. Ele foi professor do MIT e atualmente ele é professor lá na Universidade de Harvard. Ele, na verdade, não sei se eu disse para vocês que ele é americano. Se eu falei, eu me equivoquei. Ele não é americano, ele é canadense, mas ele está nos Estados Unidos, ele trabalha como professor lá, né? Então, na verdade, a minha tese não é original, mas essa tese ela está presente no livro de Steven Pinker.
Nós, então, trabalhamos com a hipótese de que determinadas ideias que se difundiram a partir da década de 60 nos Estados Unidos e na Europa, e mais tarde essas ideias se difundiram pelo mundo afora, essas ideias, então, elas moldaram comportamentos, definiram um novo estilo de vida e uma nova estética, baseados no culto à indisciplina, à rebeldia, à violência e transgressão. Então, e quais foram, então, essas ideias? Lembrando que a sequência abaixo é aleatória e simplificada para fins didáticos, vamos a elas. Vamos lá, então, só para vocês poderem me acompanhar. Então, vou deixar um pouquinho essa tela para que vocês possam, então, ler com vagar a hipótese em que nós nos baseamos, né? Essa tese, ela está presente neste livro de Steven Pinker, sobre a questão do recrudescimento da violência nos Estados Unidos e na Europa. Bom, o que eu estou dizendo aqui, gente, que do meu ponto de vista, a violência que assola as escolas, esse fato social, esse fenômeno social, foi também uma construção teórica, foi uma construção decorrente das ideias que foram surgindo, que modelaram, ao mesmo tempo em que essas ideias elas modelaram, elas também sofrem transformações, mas sempre em direção à noção de transgressão, de indisciplina, de rebeldia, de violência e de violência. Vamos lá. E quais foram, então, essas ideias? Vamos lá. A primeira ideia. A primeira ideia está aqui: apologia do uso da violência. O emprego da violência foi, então, pelos intelectuais legitimado. De que maneira? Vamos lá. A primeira ideia, bastante difundida pela intelectualidade de esquerda, que tinha grande prestígio e tem ainda, né, nos meios universitários, era de que o capitalismo deveria ser destruído. E para destruí-lo, inspirando-se na ideia de Marx, né, era preciso recorrer à violência, pois somente por meio dela uma nova sociedade, pretensamente sem violência, brotaria, a sociedade comunista. A chamada corrente progressista, né, que é a corrente de esquerda, crente de que do caos emergeria um mundo melhor, estimulou trabalhadores e jovens a destruir, a transgredir, a atacar tudo o que se acreditava ligado à sociedade burguesa, a família, a escola, a igreja, o casamento, a moral, os valores, as normas, as leis, o senso de autoridade. Tudo isso era material de demolição, tudo deveria ser destruído. Creio que vocês, alunos e alunas que aqui me assistem, na verdade talvez sejam bastante jovens e não tenham vivido, participado deste mundo influenciado por essas ideias. Quem viveu em sua juventude na década de 60, 70 e ainda na década de 80,
tem condições de perceber claramente essas ideias muito arraigadas, muito difundidas nos meios universitários. No meu caso, nós líamos muitos autores que, ao fazerem a crítica ao capitalismo, diziam que o capitalismo só trazia malefícios à sociedade e que, portanto, o capitalismo precisaria ser destruído para que da destruição emergisse uma outra sociedade. Qual era a outra sociedade almejada por esses intelectuais ou por esses movimentos? O socialismo ou o comunismo. Acreditava-se, então, que numa outra sociedade, numa nova sociedade, pelo fato de que não existiria mais a propriedade privada e, portanto, não haveria lutas de classes, a ganância, o egoísmo, a maldade, tudo isso seria dissipado, seria eliminado das relações humanas. Então, a ideia era de que a violência era sim necessária para que pudesse então surgir uma nova sociedade mais pura, mais justa, mais igualitária. Evidentemente que todas essas ideias, né, se mostraram que elas não se efetivaram. Eram ideias utópicas, né, que infelizmente a história revelou, mostrou os caminhos os caminhos apontados, os caminhos então que emergiram das sociedades que implantaram essas ideias, tá? Então, está aqui a primeira ideia. Vamos lá, a apologia do uso da violência. A difusão dessas ideias na década de 60 e depois 90, quais foram os efeitos práticos dessas ideias? Aquilo que o Dalrymple fez referência, né, foi o seguinte: as ideias têm consequências ainda que tardias. Pois bem, os efeitos dessas ideias, essas ideias da destruição, da crítica à família burguesa, da crítica à escola. Por quê? Porque a escola mantém o status quo. A crítica à igreja, a crítica ao casamento, ou seja, a crítica a todas as instituições da chamada sociedade burguesa, né, resultou no enfraquecimento dessas instituições. Pesquisas de opinião realizadas a partir de 60 e 90, portanto, 60, 70, 80 e 90, mostraram uma drástica redução na confiança em todas as instituições, como a família, a igreja, o casamento e a escola. Assim, milhões de jovens da França, da Europa e depois do mundo afora saíram às ruas, quebrando, tocando fogo em carros e armando barricadas. Esses jovens, bem alimentados, bem vestidos, protegidos no conforto de seus lares e vivendo dos benefícios proporcionados pelo capitalismo e pela democracia, passaram a ser vistos como heróis por parte da intelectualidade, como aqueles que estavam, afinal, a enfrentar o capitalismo, a sociedade de consumo. Para quem quiser ler algum filósofo dessa época, eu recomendo Jean-Paul Sartre, filósofo francês existencialista, que tem trabalhos nesse sentido, exaltando os jovens e, ao mesmo tempo, estimulando esse comportamento de violência. Marcuse também tem um trabalho
tem alguns trabalhos em que ele faz referência a esse comportamento rebelde, destrutivo dos jovens, e vendo isso como extremamente positivo. Então, vocês que estão me acompanhando aí de casa, veem então que como a questão da apologia, da violência, da transgressão, da rebeldia, foi algo que no campo das ideias, isso foi sendo estimulado, desenvolvido, ou seja, isso tem teoria, é isso que eu quero dizer. E nesse contexto, qual contexto? Nesse contexto de contestação à chamada ordem burguesa, o quartel, o hospital psiquiátrico e a escola, nas palavras de Isabelle Stahl e Françoise Thon, foram definidos pela intelectualidade como prisões disfarçadas e que bastaria arrombar seus cadeados que a sociedade tornar-se-ia livre. Vejam vocês, aqui eu chamo a atenção para o fato de que a escola foi atribuída a função, ou pelo menos a imagem de que a escola e uma prisão não era muito diferente. Vejam vocês, quando nós analisamos, estudamos como se vê a escola que até então era uma instituição altamente reconhecida, respeitada, certos intelectuais começam a ver a escola tal como uma prisão. Quartel, hospital psiquiátrico e a escola, todas essas instituições são prisões disfarçadas. Portanto, do meu ponto de vista, não é para se estranhar que essas instituições vão sofrendo um descrédito muito grande. Bom, deixa eu ver. Vamos lá. Essas ideias, quais essas ideias? Essas ideias da destruição, do emprego da violência, da crítica à noção de autoridade, da crítica à família, da crítica à igreja, da crítica aos valores, às normas, né? Essas ideias ajudaram a criar um conjunto de comportamento, um conjunto de valores, de costumes, fundado na noção de que a transgressão, de que o ataque à autoridade, a desmoralização da família, da escola, da igreja, levaria as pessoas a uma maior liberdade e felicidade. Ou seja, quando então destruirmos todas as instituições, as pessoas então poderão viver livremente e feliz. Se nós quisermos identificar em um movimento essas ideias, eu sugiro que vocês estudem, leiam o movimento de contracultura. É o movimento hippie, movimento de contracultura. Eu acho que isso é bem interessante. Quais foram as ideias que foram disseminadas, que criaram o movimento de contracultura? O jovem rebelde, o transgressor, aquele que não tinha compromisso com o horário e com o trabalho, mas que se sentia livre e que se sentia feliz, esse passou a servir de inspiração para as novas gerações. A juventude, ela foi idolatrada, a juventude, ela foi exaltada, né? Tanto é que tem uma frase: não confie
em alguém com mais de 30 anos. Não me lembro bem a idade, mas assim, não confie numa pessoa velha, só confie nos jovens. Então, essa ideia, essa exaltação da juventude, ela foi muito forte na década de 60 e 70, né? Depois um pouco, década de 80. Mas é o jovem transgressor, o jovem rebelde, é essa a ideia que foi se construindo, que contribuiu para formar o espírito de uma época, certo? O jovem rebelde, então, ele passou a servir de modelo para as gerações seguintes. E falando um pouco sobre essa exaltação à juventude, ao fato de querer eternizar a adolescência, a juventude, isso levou muitas pessoas, inclusive hoje não é incomum nós encontrarmos pessoas com a cabeleira branca, querendo se perpetuar na adolescência, ou seja, a pessoa já tem mais de 50 anos, mas você, ao vê-la, você, pelo seu comportamento, pela sua linguagem, pela sua forma de ser, dá a impressão que você está conversando com um adolescente, né? Então, isso é resultado também dessa exaltação à juventude. Agora, se houve a exaltação à juventude, por outro lado, em contrapartida, o jovem que seguia a tradição, que seguia a moral, os costumes, ele ganhou um rótulo pejorativo de, entre aspas, certinho demais, quadradinho, reacionário, conservador e mais, um alienado político. Então, vejam vocês a mudança profunda, brutal que ocorre no âmbito da sociedade, a mudança de valores e de comportamento. O indivíduo que seguisse a tradição, a moral, os costumes, passou a ser mal visto, passou a ser visto como um quadradinho, uma pessoa muito certinha, uma pessoa alienada, reacionária. O bacana, o legal, o bonito era então o jovem rebelde e transgressor. Bom, nesse sentido, deixa eu ver se eu estou no slide correspondente. Vamos lá. Só para ler um pouco, não sei se está aqui correspondendo, diz assim: são frases muito disseminadas entre os jovens que a gente encontra nos jornais da época, no cinema, nas músicas. Não vou mais trabalhar, desconecte-se do tempo, ou seja, não tenho mais compromisso com o tempo, eu sou uma pessoa livre, não quero compromisso. A ideia de que o indivíduo tem que ser livre de qualquer forma, sem compromisso, a busca pelo prazer, pelo hedonismo, tornou-se um objetivo muito forte na sociedade das décadas de 60 e 70 e também 80. Muitos jovens decidiram que não iam mais trabalhar, nem se casar, nem levar uma vida em família. Isso quem diz é o Pinker. Aí diz ainda Pinker: a entrada do crack em fins dos anos 80 encontrou uma barreira moral e um estilo de vida relativamente fraco à sua penetração, ou seja, o crack conseguiu a sua penetração porque a barreira moral que existia, né, e um estilo de vida que antes, poderíamos dizer, conservador, essas barreiras tinham sido destruídas. Então, é o que o Pinker fala em seu livro, tá? E a família? E a família? A família, então, a instituição família, passou a ser vista por intelectuais como Sartre, como já fiz referência a ele,
por Marcuse, Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, por Merleau-Ponty, filósofo francês, por Foucault, como a que asfixia, sufoca o indivíduo. A família também, antes uma tradição, uma instituição respeitada, tradicional, né, tradicionalmente respeitada, passou a ser vista como uma prisão, como uma instituição que só trazia malefícios aos indivíduos, porque acabava sufocando os indivíduos, restringia a sua liberdade. A família foi retratada como, entre aspas, careta, autoritária, família hipócrita, de moral burguesa, né? E ainda mais, ela foi acusada de ser uma, aspas, fábrica de neuroses. Então, a família, para quem quiser se aprofundar nessa temática, você poderia então iniciar seus estudos com os trabalhos do psiquiatra Ronald Lange, né? Esse autor, na minha graduação, eu fiz psicologia, na minha graduação nós utilizávamos muito, frequentemente recorríamos a esse autor. Lange, então, ele dizia, olha, as neuroses que acometem os indivíduos, a neurose, então, ela é provocada pela família. E, mais uma vez, a família, enquanto instituição, ela foi muito criticada. E o casamento? O casamento, então, como outra instituição, o casamento foi associado a uma prisão. Ah, coitado do indivíduo que se casa. O casamento vai tolher a sua liberdade, né? A fidelidade conjugal tornou-se sinônimo de, aspas, castração, fecha aspas. A ideia de que homens e mulheres deveriam devotar suas energias a uma relação monogâmica passou a provocar risos e gargalhadas, diz Pinker. Ou seja, a ideia de fidelidade, né, que era algo caro em épocas passadas, com essas ideias revolucionárias, modernas, a fidelidade passou então a provocar risos e gargalhadas, diz Pinker. Vamos lá. Bom, a segunda ideia, bastante difundida pelos intelectuais, era de que todos tinham que buscar o prazer pleno para serem verdadeiramente livres e felizes. O hedonismo, a busca do prazer pelo prazer, tornou-se um ideal de vida, como já fiz menção há pouco. As ideias libertárias apregoavam que o fundamental é ser feliz. Aspas, o importante é ser feliz, o fundamental é ser feliz. E para sê-lo, era preciso suprimir todas as proibições, inclusive as sexuais. O lema passou a ser: se é gostoso, faça até ficar satisfeito. Outra frase muito utilizada na época é a frase: é proibido proibir. Se não me engano, essa frase está numa música de Caetano Veloso também. É proibido proibir. Outra frase: realistas, peçam o impossível. A ideia, então, que foi tomando corpo, que foi se corporificando, foi a seguinte: nada poderia aprisionar os indivíduos, tendo em vista que a liberdade estava acima de qualquer obstáculo.
nem a responsabilidade para com os filhos, nem os compromissos e nem os horários deveriam macular, manchar a liberdade plena a que tinham direito os indivíduos. Então, não sei se eu estou conseguindo passar isso para vocês, mas como essa ideia de transgressão, da violência, da crítica às instituições, todos esses fatores foram criando uma visão de mundo, todos esses fatores foram criando, modelando uma cultura, um comportamento extremamente tolerante e favorável a esse tipo de comportamento. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu só voltar um pouquinho. Gostaria só de retomar aqui, uma ideia, né? E aqui eu quero puxar um pouquinho para o campo da educação. Escritores e intelectuais deram uma roupagem intelectual ao comportamento libertino. Esse hedonismo, né? Essa busca do prazer pelo prazer, como um ideal, um forte ideal na vida das pessoas. Esse comportamento de que o importante é você buscar o prazer, de ter as relações sexuais que almejar. Essas ideias, né? Na verdade, houve intelectuais que procuraram fazer o casamento entre o marxismo e a psicanálise. Tentaram fazer essa junção. E aí nós temos William Reich, vocês estão vendo aí, William Reich, Herbert Marcuse e Alexander Neil, que fizeram isso. O Alexander Neil, gente, ele fundou aquela escola chamada Summerhill. Se vocês quiserem conhecer um pouco sobre Summerhill, tem muitas filmagens, tem muitas coisas no YouTube que vocês poderão conhecer um pouquinho sobre as ideias de Alexander Neil. Eles entenderam que a repressão sexual era uma espécie de repressão política e por isso defendiam a libertação total das inibições, dos controles sociais como parte da luta revolucionária. Então, era preciso que rompesse os grilhões da repressão sexual. Não poderia mais, ou não se deveria permitir a repressão sexual, porque a repressão sexual era também uma forma de repressão política, tá? E fazendo um passeio também mais amplo, eu digo que a música e a arte não ficou fora desse movimento. Lembrem-se que o Dalrymple falou que artistas, músicos, também ajudaram a moldar, a modelar esse novo comportamento e a cultura. Pois bem, a música e a arte também incorporaram e ajudaram a plasmar um ideal de vida marcado pela agressividade e pelo hedonismo. Vejam o lema do rock and roll. Vamos lá. Vamos lá, para vocês poderem me acompanhar. Vejam o lema do rock and roll. O rock and roll é música do pescoço para baixo. Vocês devem conhecer essa frase. Sexo, drogas e rock and roll. A maioria dos artistas, dos músicos, já não escondia do grande público que eram usuários de drogas. Músicos estilhaçavam no palco seus instrumentos. Bandas quebram quartos de hotéis por onde passam. Artistas espancam esposa, namorada, filha. Celebridades morrem de overdose de drogas. A sociedade foi se tornando mais e mais tolerante com o comportamento violento, com o uso de drogas e com a rebeldia.
deixa eu ver. Jimi Hendrix, vamos lá. E a terceira ideia, gente, quando eu estou fazendo, essa referência à influência dessas ideias, evidentemente que não dá para atribuir unicamente a essas ideias. Muitas outras ideias foram veiculadas e uma observação que eu gostaria de fazer aqui, não é porque a pessoa gosta ou gostasse de rock, acabaram adotando esse estilo de vida, né? Gostaria de chamar a atenção para esse fato que a coisa não é automática assim. Mas o que eu estou dizendo, todas essas citações que trago aqui, é apenas para ilustrar como uma visão de mundo, como foi se formando, delineando o espírito de uma época, assentado então nessas ideias que já mencionei aqui, tá? A terceira ideia que floresceu a partir da década de 60 era de que a droga abriria a mente e proporcionaria ao usuário a sensação de liberdade plena. O uso de drogas, então, isso foi muito estimulado, principalmente a droga chamada LSD. Diria, olha, usem o LSD que vocês vão ver, vão sentir a sensação de liberdade. A literatura, filmes, as músicas da época mostram claramente a defesa e o estímulo ao uso de drogas, bebidas e violência. O LSD tornou-se a substância que ficou famosa entre os artistas, entre os músicos, que gostariam de alcançar o nirvana. Aquele álbum dos Beatles, chamado Sgt. Pepper's, né, é considerado um dos marcos na história da música. Esse álbum, ele foi inteiramente composto, produzido e gravado sob os efeitos do LSD. O que eu gostaria de chamar a atenção é que houve uma glamorização da violência, da vida sem regras, sem limites, da liberdade plena, e a rebeldia tornou-se um modelo de comportamento. Como eu estava dizendo para vocês, não ficou fora desse movimento, nem a música e nem a arte. Eu vou mostrar para vocês aqui o movimento psicodélico. Está aqui uma capa do disco do Jimi Hendrix, né? E vocês vão ver o movimento psicodélico. A nova estética da arte procura expressar o que se via em meio às alucinações psíquicas causadas pelas drogas. Então, vocês estão vendo aqui, olha, o movimento psicodélico, aqui está uma outra reprodução, todas essas, aqui está uma outra imagem, e aqui acho que são essas imagens, vocês vão conseguir identificar muitas outras imagens, em que essas imagens tentam reproduzir a experiência de um indivíduo que está sob os efeitos das drogas, no caso aqui do LSD. E para finalizar, né, eu só gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte, que Estados Unidos e Europa viviam um período de calmaria, apesar da guerra, né, houve um período de calmaria entre 1930, 40 e 50. Na década de 60, 70 e 80, houve um aumento extraordinário, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, movimento esse que Pinker vai chamar, não só Pinker, mas outros autores vai denominar de a descivilização dos anos 60, quando então houve um aumento violento de estupros, tentativas de lesão, roubo, furto e homicídio.
Contraditoriamente, esse período em que houve um aumento gigantesco, ele chama até de, houve um dilúvio, né, de violência, esse período contrariou todas as teorias da época, as teorias sociológicas, porque foi um período, não foi um período de crise econômica, não, foi um período de grande prosperidade econômica, foi um período de pleno emprego, foi um período que houve uma redução no nível de desigualdade econômica, houve um aumento dos programas sociais do governo, né? Houve avanços da medicina, muitas políticas públicas em benefício de negros e outras etnias foram elaboradas e, no entanto, houve esse recrudescimento da violência. Então, Pinker e muitos outros que ele cita em seu livro atribuem então a violência, ao recrudescimento, a essas ideias que foram veiculadas a partir da década de 60. Bom, eu sei que esse é um tema bastante polêmico, talvez eu não espere que vocês concordem com as minhas ideias, no entanto, eu acho que pelo menos é um ponto de vista diferente que possibilita uma análise que saia das explicações tradicionais. Muito obrigado, finalizo então a minha apresentação e agradecendo a atenção de vocês. Vamos partir agora para as perguntas. Então, deixa eu ver, gente, preciso me familiarizar com esse novo sistema. Vamos lá. Pergunta. Como é que eu faço, hein? Escreva a pergunta. Eliana, vai aparecer claramente essas questões ou não? Que eu estou aqui, não estou vendo. Bom, vamos lá então? A primeira pergunta. Nunca respondi ao vivo dessa maneira. Vamos lá. Rosineide Lima Faeda faz a seguinte pergunta. Boa noite. Pergunto por que insistir em um aluno repetente que não quer nada com nada, um aluno que já faz a mesma série há 3 anos. Ele, na minha opinião, é um causador da indisciplina na escola. Por estar tanto tempo na mesma série, acaba gerando confusões, brigas em sala de aula e maltratando professores. Professor Luiz, o que fazer nesse caso? Olha, Rosinei, eu entendo para quem é professor a dificuldade e os problemas que um aluno com esse perfil acaba gerando. No entanto, a sociedade, né, nunca abre mão dos seus alunos, sobretudo dos alunos que apresentam dificuldades. Então, esses alunos, eles não podem ser abandonados e deixados à sua própria sorte. Por isso, a importância de um trabalho desde o início.
né? É claro que hoje a gente vê a falta de limites presentes, tanto, sobretudo, falta de limites existentes na família e depois acabam trazendo problemas dessa natureza para a escola. Mas o que eu gostaria só de deixar aqui, a minha opinião, é que a gente não pode deixar essas crianças à sua própria sorte. Eu acho que a escola ela tem que procurar tentar resgatar essas crianças. Tá? Bom, tem uma outra pergunta. É a aluna Natália Cavalcante, do Polo de Nova Londrina. Boa noite, professora. Seria a ideia um dos melhores sentidos para o conhecimento, para o desenvolvimento de uma sociedade? Não entendi bem a formulação da questão, mas acho que a Natália aqui está perguntando se seria interessante para o desenvolvimento de uma sociedade o conhecimento das ideias. Eu que aceito isso como pressuposto, acho muito importante. Inclusive, muitos outros fenômenos, né, fatos sociais, para utilizar um termo da sociologia, para a gente compreender, eu acho importante entender as ideias que forjaram ou criaram esses fatos. Então, esse é o meu ponto de vista. Vamos lá. Professora, vamos lá, o Felipe Borges, né? Ele é nosso tutor, foi meu aluno na graduação, um aluno muito querido. Vamos lá, Felipe. Professora, vários alunos estão no fórum insistindo no fato de que esperava na web uma revisão do conteúdo do livro para a prova. Sei que já mencionou isso no início, mas se achar interessante comentar algo a esse respeito ao final da aula, penso que esclareceria novamente aos alunos. Bom, pessoal, não vou fazer essa revisão, até porque nós, aqui eu já falei, a professora Gesilane e eu já fizemos um roteiro de estudos. Né? Porque a grande queixa, gente, eu trabalho com esses fascículos, com esses livros, com esses números, né? com esse nosso material didático, desde o seu início. A grande queixa dos alunos é que o conteúdo é muito amplo. Então, nós já restringimos bastante, gente. Nós eliminamos vários capítulos e restringimos a pouquíssimos capítulos. Então, e dentre esses capítulos, nós fizemos um roteiro de estudos para que os alunos centrassem o seu olhar, ou que destacassem aquilo que é mais importante no capítulo. Agora, fazer essa outra revisão, sinceramente, desnecessária a revisão. Agora, o que os alunos vão ter que fazer é pegar o livro e realmente estudar esses capítulos e assistir às videoaulas que já estão disponíveis. Então, não há por que ficarmos fazendo essa revisão. Até porque, como eu já disse, a grande queixa era o número excessivo de conteúdo, o conteúdo muito amplo. Nós restringimos bastante. Então, deixa eu só ver. Aluna Liane Spies, Polo de Itambé. Acho o assunto muito importante e atual, mas quando se tem um governo que não respeita a educação e nem a classe que trabalha com educação, muito difícil ter alunos que respeitam. Mas aqui, sem comentários, eu acho que não é questão. Eu vou responder as questões atinentes ao conteúdo que apresentei. Quanto tempo eu tenho ainda, hein? Vamos lá, deixa eu ver se tem... não, só tem mais duas questões, vamos lá. Pergunta, aluna de Bela Vista do Paraíso, Elisângela Aparecida Caetano. Vamos ver a sua pergunta. Considerando que as ideias dos intelectuais são transmitidas através de outros agentes divulgadores,
acredito que há a grande possibilidade da influência da subjetividade e da própria interpretação pessoal, redirecionando a ideia do intelectual seguindo seus próprios valores. Assim, temos marxistas que realmente não conhecem a teoria, da mesma forma como temos antimarxistas que sequer sabem do que se trata o marxismo. Pergunto, será que realmente a consciência coletiva se pauta segundo as ideias dos intelectuais ou pela vontade dos poderes dominantes? Bom, boa pergunta essa da Elisângela. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de destacar na questão da Elisângela, gente, é que é verdade, existe uma interpretação pessoal. No entanto, nós precisamos tomar o cuidado para não cairmos no relativismo, porque dessa forma, se assim for, cada um interpreta da forma que quiser. Nós vivemos uma época em que todo mundo diz, essa é a minha interpretação, essa é a minha interpretação, essa é a minha... Como se fosse possível, cada um que pegasse um texto, interpretasse a sua forma e a sua maneira. É verdade que aquilo que nós carregamos, a nossa experiência, ela tem importância, mas a interpretação de um texto não pode ser tão elástica desse jeito. Né? Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Agora, não é que a consciência coletiva, ela vai se pautar, não necessariamente, gente, essas ideias que vão construir o espírito de uma época, né? Não necessariamente essas ideias têm que ser autênticas, que elas tenham ser seguidas ao pé da letra. São ideias, muitas vezes, elas são distorcidas, né? Mas, no entanto, a gente sempre pode buscar a gênese dessas ideias, distorcidas ou não. Porque, como eu já disse, em sua grande maioria, as pessoas nem sequer leram os autores no original. Bem, gente, vou finalizar aqui, porque já estão me apontando que meu tempo já se esgotou. Boa noite e qualquer outra dúvida, vocês entrem no fórum da disciplina que eu tentarei responder às suas indagações. Boa noite e muito obrigado pela atenção, novamente.